Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos entrar em uma ideia recente e profundamente provocadora: a teoria da gravidade quadrática. Ela tenta reformular a visão do Big Bang, justamente onde a física mais conhecida deixa de oferecer respostas completas. E o mais impressionante nisso tudo é que essa proposta surge tentando avançar exatamente em um ponto que por muito tempo foi tratado como um limite quase intransponível. Imagine chegar diante de um momento onde todas as equações funcionam perfeitamente até certo ponto, mas silenciam justamente no instante em que tudo deveria começar. Se a própria base da física recua nesse limite, o que realmente sustenta o nascimento do universo? Ao longo dessa jornada, nós vamos entender como essa teoria aparece como alternativa, acompanhar o problema que ela tenta enfrentar, atravessar a forma como ela reorganiza a gravidade nesse limite extremo e perceber como essa nova leitura começa a oferecer um caminho diferente para pensar o início do universo. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Deixe o seu like agora. Se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. O universo para o sono depende desse apoio, e o que é rápido para você nos ajuda imensamente. Agora, relaxe, feche os seus olhos e deixe a ciência te guiar. A nossa jornada pelo entendimento do cosmos sempre esbarra em uma fronteira que parece intransponível. Um ponto no tempo onde as leis que regem o cair de uma maçã ou a órbita dos planetas simplesmente deixam de fazer sentido. Para compreendermos a importância da teoria da gravidade quadrática, precisamos primeiro retornar ao cenário onde a física tradicional encontrou o seu maior desafio. Durante mais de 100 anos, a humanidade se apoiou na teoria da relatividade geral para descrever o tecido do espaço e do tempo. Foi um avanço monumental que nos permitiu entender que a gravidade não é apenas uma força invisível puxando objetos, mas sim uma curvatura no próprio tecido do universo. Imagine uma malha elástica esticada, onde a presença de uma massa pesada cria uma depressão. É essa curvatura que dita como a luz viaja e como os astros se movem. No entanto, conforme os cientistas tentaram usar essas mesmas equações para retroceder o relógio cósmico até o momento do nascimento de tudo, eles encontraram um obstáculo matemático intransponível. Esse obstáculo é o que chamamos de singularidade. Nas equações de Albert Einstein, se voltarmos ao início absoluto, o universo se torna cada vez mais quente, denso e comprimido em um espaço cada vez menor. O problema surge quando chegamos ao ponto zero, onde a densidade e a curvatura do espaço se tornariam infinitas. Para um físico, a palavra infinito em uma equação não é um convite ao deslumbre, mas sim um sinal de alerta de que a teoria está falhando. Um infinito sugere que a matemática perdeu a capacidade de descrever a realidade física. É como se chegássemos à borda de um mapa onde o papel acaba e não há mais direções a seguir. Durante décadas, aceitamos que o Big Bang começou com essa singularidade, um estado de energia e densidade inimagináveis que escapava à nossa compreensão lógica. Nesse cenário de incerteza, a busca por uma nova explicação tornou-se a grande missão da física moderna. O grande conflito reside no fato de que possuímos duas ferramentas poderosas que não se comunicam bem. De um lado, temos a relatividade geral, que explica o imenso, as galáxias e a gravidade. Do outro, temos a mecânica quântica, que descreve o comportamento das partículas subatômicas no nível do infinitamente pequeno. No início do universo, esses dois mundos colidiram. O universo inteiro estava comprimido em uma escala menor que a de um átomo, mas possuía toda a massa que hoje forma bilhões de galáxias. Para entender esse momento, precisaríamos de uma gravidade quântica, uma ponte que unisse essas duas visões de mundo. É aqui que a teoria da gravidade quadrática entra como uma peça fundamental e revolucionária.
Ela propõe uma modificação sutil, mas profunda, nas equações originais da gravidade. Enquanto a teoria clássica considera apenas a curvatura do espaço de uma forma linear e direta, a gravidade quadrática introduz termos que consideram a curvatura elevada ao quadrado. Pode parecer um detalhe puramente técnico, mas as consequências são monumentais. Ao adicionar esses termos matemáticos, a teoria consegue evitar que as grandezas físicas disparem para o infinito. Ela oferece o que os cientistas chamam de completude ultravioleta. Isso significa que a teoria permanece válida e consistente mesmo quando lidamos com energias extremamente altas, aquelas que existiam apenas nos primeiros microsegundos após o início de tudo. Ao adotarmos essa perspectiva, a visão de um início violento e matematicamente caótico começa a se transformar em algo muito mais organizado e compreensível. A gravidade quadrática sugere que o universo não precisou surgir de um ponto de densidade infinita que desafia a lógica. Em vez disso, ela permite que as leis da física continuem operando de maneira suave e contínua desde o primeiro instante. O que antes era visto como um evento isolado e misterioso, agora começa a ser percebido como um processo natural decorrente de leis físicas mais fundamentais. Essa mudança de paradigma é o que nos permite avançar e entender não apenas que o universo começou, mas como ele se comportou quando o próprio conceito de tempo ainda estava sendo definido. Essa nova abordagem também resolve um dos grandes dilemas da cosmologia moderna, conhecido como inflação. Na visão tradicional, para explicar por que o universo parece tão uniforme e plano em todas as direções, os cientistas precisaram propor que, logo no início, o espaço passou por uma expansão acelerada e violenta, crescendo trilhões de vezes, em uma fração de segundo quase impossível de medir. Embora essa ideia da inflação resolvesse muitos problemas, ela sempre pareceu um tanto artificial, como um remendo colocado nas equações para que elas concordassem com o que observamos hoje. No entanto, na teoria da gravidade quadrática, essa expansão acelerada não é um aditivo, mas sim uma consequência natural da própria estrutura da gravidade. Ela emerge das equações sem a necessidade de forças externas ou ajustes manuais. Ao percorrermos esses conceitos, descobrimos que a ciência não está apenas tentando encontrar novos fatos, mas sim uma linguagem mais refinada para descrever a existência. A gravidade quadrática representa esse esforço de refinamento. Ela nos convida a entender que a gravidade, em escalas extremas, se comporta de maneira diferente do que observamos no sistema solar. Quando a energia é imensa e as distâncias são mínimas, a geometria do espaço responde de forma mais complexa. É como se, ao olharmos de longe para um tecido, ele parecesse liso e simples. Mas ao usarmos um microscópio poderoso, descobríssemos uma trama rica e detalhada que segue padrões que antes eram invisíveis. Essa transição da singularidade para uma teoria de gravidade completa é o que permite aos físicos de hoje, como os pesquisadores da Universidade de Pisa, desenvolverem previsões que podem ser testadas. Já não estamos mais apenas no campo da especulação filosófica sobre o começo de tudo. Estamos entrando em uma era onde a gravidade quântica pode ser confrontada com os dados que recebemos dos telescópios mais avançados. Ao analisar a radiação cósmica de fundo, que é o eco térmico do nascimento do universo, podemos procurar as marcas sutis que a gravidade quadrática teria deixado. É como procurar as impressões digitais do Criador nas fundações de uma catedral antiga. Entender essa origem é fundamental, porque tudo o que somos e tudo o que existe hoje é o resultado direto daquelas condições iniciais. A forma como as estrelas se agruparam, a distribuição da matéria escura e a própria taxa de expansão do espaço foram decididas naquele momento em que a gravidade quadrática estava ditando as regras. Ao remover o conceito de infinito e substituí-lo por uma matemática elegante e finita,
A ciência nos devolve a capacidade de compreender o início. O universo deixa de ser um milagre inexplicável para se tornar um processo magnífico e ordenado, onde a lógica permanece soberana desde o primeiro pulsar do tempo. Portanto, ao sentirmos a magnitude dessa proposta, percebemos que estamos vivendo um momento histórico na física. Estamos finalmente começando a desvendar o que acontece quando a gravidade encontra o mundo quântico. A gravidade quadrática não é apenas uma alternativa teórica, mas um caminho de clareza que nos permite caminhar com segurança até a beira do abismo do Big Bang. Em vez de encontrarmos o silêncio das equações, encontrarmos uma narrativa contínua e fascinante. O estudo da origem deixa de ser sobre o fim do conhecimento e passa a ser sobre a profundidade da nossa capacidade de descoberta. É uma jornada que nos leva da perplexidade diante de uma singularidade impossível para a tranquilidade de uma lei física que abrange toda a história do cosmos, desde o seu primeiro milímetro até a vastidão infinita que habitamos agora. A presença da gravidade é algo que você sente em cada fibra do seu ser, desde o momento em que desperta até o instante em que se entrega ao repouso. É uma força tão constante e onipresente que muitas vezes deixamos de percebê-la conscientemente, tratando-a como um pano de fundo silencioso da nossa existência. No entanto, essa estabilidade que permite que seus pés toquem o chão com segurança e que a atmosfera permaneça abraçada ao nosso planeta é o resultado final de processos que começaram em uma escala de energia inimaginável. Quando pensamos na teoria da gravidade quadrática, não estamos falando apenas de equações distantes em quadros negros de universidades, mas da própria garantia de que as leis da natureza são consistentes e confiáveis. Você já parou para refletir sobre como seria viver em um universo onde as leis da física pudessem simplesmente quebrar ou deixar de funcionar em certas condições? A sensação de segurança que temos ao confiar na previsibilidade do amanhã deriva dessa ordem fundamental que a nova teoria tenta descrever com precisão. Na nossa rotina, experimentamos a gravidade em sua forma mais suave e gentil. É ela que orienta o sentido do que é em cima e do que é embaixo, que mantém a água em seu copo e que dita o ritmo das marés. Essa é a gravidade da relatividade geral, aquela que funciona perfeitamente no nosso dia a dia e no movimento dos astros. Mas a vivência desse tema se torna mais profunda quando percebemos que a ciência moderna está descobrindo que essa suavidade cotidiana só é possível porque, no início de tudo, a gravidade se comportou de uma maneira específica, evitando o caos do infinito. Se o universo tivesse surgido de uma singularidade matemática real, um ponto onde tudo se rompe, talvez a estrutura da realidade que experimentamos hoje não fosse tão sólida ou tão elegante. Ao compreendermos que a gravidade quadrática elimina esses pontos de ruptura, passamos a sentir que a nossa realidade atual é a continuação direta de um processo lógico e fluido. Para os cientistas que dedicam suas vidas a esses estudos, como os pesquisadores que analisam dados em busca de sinais da gravidade quântica, a vivência do tema é uma mistura de paciência e fascínio. Imagine a rotina de alguém que passa os dias analisando informações que viajaram por bilhões de anos-luz até chegarem aos nossos sensores. Para esses profissionais, o Big Bang não é um evento encerrado no passado, mas uma presença viva que pode ser lida através da radiação cósmica de fundo. Essa radiação é como um eco persistente, um ruído que permeia todo o espaço e que pode ser detectado até mesmo em aparelhos de comunicação comuns. Antigamente, quando as televisões analógicas ficavam sem sinal, uma pequena porcentagem daquele chiado estático na tela era, na verdade, o rastro térmico do nascimento do universo. Esse é um exemplo palpável de como o tema habita o nosso cotidiano de forma quase invisível, mas profundamente real. Viver sob a luz da teoria da gravidade quadrática é entender que a complexidade do universo não exige milagres matemáticos, mas apenas uma compreensão mais profunda das leis que já conhecemos.
Você não acreditaria na quantidade de fenômenos que tomamos como garantidos e que dependem dessa consistência física. A tecnologia que permite o funcionamento dos sistemas de posicionamento global, os satélites que orbitam a Terra e até a sincronia dos relógios atômicos são todos dependentes de uma compreensão precisa da gravidade. Quando os físicos propõem que a gravidade possui termos quadráticos que se tornam dominantes em altas energias, eles estão, na verdade, refinando o manual de instruções do universo. Para o cidadão comum, isso se traduz na certeza de que vivemos em um sistema que faz sentido de ponta a ponta, sem buracos negros conceituais no início da história. A vivência desse tema também nos convida a uma reflexão sobre a escala. No nosso cotidiano, lidamos com escalas de energia e massa que são minúsculas se comparadas aos eventos cósmicos iniciais. No entanto, a beleza da física reside na sua universalidade. A mesma gravidade que faz uma folha cair suavemente de uma árvore é a mesma força que, em condições de densidade extrema, precisou ser descrita por equações mais complexas para evitar o colapso do próprio tempo. Ao imaginarmos essa conexão, percebemos que não somos seres isolados da história do cosmos. Cada átomo do seu corpo foi forjado em processos que obedecem a essas regras fundamentais. Sentir o peso do próprio corpo sobre a cama, por exemplo, é ter uma experiência direta com a curvatura do espaço, a mesma curvatura que a gravidade quadrática descreve como sendo contínua e elegante desde o primeiro pulsar do universo. Pense na rotina das grandes observações astronômicas. Satélites modernos são lançados ao espaço com a missão de medir a polarização da luz antiga, com uma precisão de milésimos. Esses equipamentos são extensões dos nossos sentidos, permitindo-nos sentir as ondas gravitacionais primordiais que a teoria da gravidade quadrática prevê de forma diferente da teoria clássica. Para os pesquisadores envolvidos, a expectativa por esses dados é uma parte vibrante da vida acadêmica. Eles vivem em um estado de constante diálogo com o passado mais remoto, tentando confirmar se a inflação cósmica foi, de fato, um subproduto natural das leis da gravidade. Essa busca pela verdade científica é uma atividade humana que exige rigor, mas que é movida por um sentimento de admiração que todos nós podemos compartilhar ao olhar para um céu estrelado. Outro aspecto da vivência desse tema é a forma como ele altera a nossa percepção do tempo. Na vida diária, o tempo parece uma linha reta, constante e imutável. Mas ao mergulharmos na gravidade quadrática, percebemos que o tempo e o espaço são entidades dinâmicas que podem se esticar e se moldar. A ideia de que o universo passou por uma fase de inflação natural nos faz ver o presente como o estágio atual de uma expansão magnífica. Você conseguiria imaginar a magnitude desse processo? Saber que o espaço em que você caminha hoje já foi comprimido em uma escala infinitamente pequena, mas que nunca perdeu a sua integridade física, é algo que traz uma nova profundidade à nossa experiência de existir. A continuidade descrita por essa nova teoria nos dá uma sensação de que pertencemos a uma narrativa que nunca foi interrompida. Além disso, a gravidade quadrática nos ajuda a reconciliar a nossa percepção intuitiva de ordem com a complexidade da ciência de ponta. Muitas vezes, a física quântica parece estranha e contraintuitiva, enquanto a gravidade parece sólida e compreensível. Ao unir esses dois mundos através de uma matemática que permanece válida em todas as escalas, a teoria nos oferece uma visão de mundo mais integrada. Isso se manifesta na nossa cultura como um desejo crescente de entender as origens de tudo, não como um mito, mas como uma verdade baseada em evidências. A popularidade de documentários científicos e a curiosidade sobre o espaço mostram que a humanidade tem uma necessidade intrínseca de sentir essa conexão com o cosmos. A teoria da gravidade quadrática é a ferramenta mais recente que temos para satisfazer essa necessidade, transformando o mistério do Big Bang em um conhecimento acessível e lógico. Por fim,
A vivência do tema nos ensina sobre a humildade e a persistência humana. Vivemos em um planeta pequeno, em uma galáxia comum, mas fomos capazes de conceber teorias que explicam o comportamento do universo em energias que jamais conseguiremos reproduzir em laboratório. Essa conquista intelectual é parte da nossa rotina como espécie curiosa. Cada vez que um novo artigo científico é publicado, ou que uma nova medição é confirmada, estamos reafirmando a nossa capacidade de compreender a grandiosidade da qual fazemos parte. A gravidade quadrática não é apenas um conceito abstrato, é um testemunho da nossa jornada para encontrar o nosso lugar na ordem das coisas, garantindo que o início de tudo seja tão compreensível quanto o cair da tarde ou o nascer do sol. É essa ponte entre o monumental e o cotidiano que torna a ciência algo tão íntimo e fascinante. Para entendermos os mecanismos mais profundos que fazem a gravidade quadrática funcionar, precisamos olhar para os bastidores das equações que governam o universo. Vocês conseguem imaginar como seria ajustar as fundações da realidade? Na visão tradicional que herdamos do século XX, a gravidade era descrita de uma forma relativamente simples e linear. Imagine que a força da gravidade responde diretamente à quantidade de massa e à curvatura do espaço de uma maneira proporcional. Se você dobra a massa, você dobra a influência gravitacional. Essa simplicidade funcionou maravilhosamente bem para explicar o movimento da Lua e o brilho das estrelas distantes. No entanto, quando os físicos tentaram aplicar essa mesma lógica linear ao momento exato em que o universo surgiu, a matemática começou a apresentar fissuras. É aqui que entra o mecanismo principal da gravidade quadrática, a introdução de termos de curvatura elevada ao quadrado. Essa mudança não é apenas um detalhe técnico, mas uma estratégia profunda para lidar com as energias monumentais do início dos tempos. Enquanto a relatividade geral clássica se preocupa apenas com a curvatura simples, a teoria quadrática sugere que, em ambientes de densidade extrema, a própria geometria do espaço reage de forma muito mais vigorosa. Quando o universo era menor que um grão de areia, a curvatura do espaço era tão intensa que os termos simples de Einstein não eram mais suficientes para descrever o que estava acontecendo. Ao adicionarmos os termos quadráticos, permitimos que a gravidade ganhe uma espécie de escudo matemático que impede que ela entre em colapso total. Esse mecanismo é o que garante a chamada completude ultravioleta da teoria. Vocês não acreditariam na elegância desse conceito. No mundo da física de partículas, o termo ultravioleta refere-se às escalas de energia mais altas e às distâncias mais curtas possíveis. Em quase todas as outras tentativas de unir a gravidade com a mecânica quântica, as equações terminam em resultados sem sentido, produzindo valores infinitos que não podem ser usados para fazer previsões reais. A estratégia da gravidade quadrática é diferente porque ela se torna renormalizável. Isso significa que, mesmo quando mergulhamos nas profundezas do infinitamente pequeno, as flutuações quânticas da gravidade permanecem sob controle. Em vez de se tornarem selvagens e imprevisíveis, elas se harmonizam com a estrutura do espaço-tempo, graças a esses termos adicionais que suavizam o comportamento da gravidade. Outro elemento profundo dessa teoria é a maneira como ela gera, de forma totalmente interna, o fenômeno da inflação cósmica. Na cosmologia padrão, a inflação é tratada como um evento que precisou de um campo de força externo, algo que os cientistas chamam de campo do inflaton. Era como se tivéssemos que injetar uma dose extra de energia no universo primitivo para fazê-lo crescer rápido o suficiente. Mas na gravidade quadrática, a estratégia é muito mais orgânica. A própria curvatura elevada ao quadrado atua como o motor dessa expansão. Não há necessidade de componentes externos ou de ajustes finos que pareçam artificiais. A inflação surge naturalmente das leis da gravidade quando as condições de energia atingem um certo patamar. É uma economia de pensamento que agrada imensamente aos físicos,
pois explica mais com menos peças móveis. Isso nos leva a considerar a transição entre o que é puramente teórico e o que pode ser observado. Um dos mecanismos menos óbvios, mas mais fascinantes dessa abordagem, é como ela afeta as ondas gravitacionais primordiais. Vocês conseguem imaginar essas ondas como ondulações no tecido da realidade, ecos de um passado tão distante que quase se confunde com o nada? Na teoria clássica, essas ondas teriam um comportamento específico, mas na gravidade quadrática, a presença dos termos de ordem superior deixa marcas únicas nessas vibrações. Essas marcas são como assinaturas químicas que podemos procurar ao analisar a luz mais antiga do universo. Os mecanismos da teoria permitem que façamos previsões numéricas exatas sobre como essas ondas devem se parecer hoje, dando aos cientistas um mapa claro do que procurar com seus instrumentos. A profundidade dessa teoria também reside em como ela lida com o problema da causalidade. Em muitas teorias que tentam modificar a gravidade, surge o risco de criarmos o que os físicos chamam de instabilidades ou partículas fantasmas. Essas seriam entidades matemáticas que violariam as leis básicas da energia e da lógica. No entanto, os avanços recentes na gravidade quadrática, especialmente os estudos desenvolvidos por pesquisadores, como aqueles mencionados na Universidade de Pisa, mostram que é possível construir essa teoria de uma forma que ela permaneça saudável e livre desses paradoxos. A estratégia para evitar essas falhas envolve um equilíbrio delicado entre as diferentes partes da equação, garantindo que o universo resultante seja estável e capaz de sustentar a formação de galáxias e vida. Podemos visualizar esse mecanismo como uma sinfonia, onde os instrumentos tradicionais de Einstein tocam as notas fundamentais da baixa energia, enquanto os novos termos quadráticos entram em cena apenas quando a música atinge o seu clímax de alta energia. Essa cooperação permite que a sinfonia cósmica continue sem interrupções bruscas. O Big Bang, portanto, deixa de ser um momento de criação a partir do nada absoluto e passa a ser visto como uma transição fluida. Algumas versões dessa teoria sugerem até a possibilidade de um salto cósmico, onde um universo anterior poderia ter se contraído até um certo limite e, devido às propriedades da gravidade quadrática, ter começado a se expandir novamente sem nunca atingir o ponto de densidade infinita. Essa é uma ideia que deixaria qualquer um de vocês incrédulos com a sua grandiosidade. O segredo por trás dessa estabilidade é a forma como a teoria trata a energia do vácuo e as flutuações quânticas. Em escalas normais, o vácuo parece vazio, mas em escalas quânticas, ele é um mar borbulhante de atividade. A gravidade quadrática oferece uma maneira de integrar essa atividade quântica na geometria do espaço, de uma forma que as pressões resultantes ajudem a sustentar o universo em vez de destruí-lo. É um mecanismo de autorregulação que opera nas menores dimensões imagináveis, garantindo que a estrutura do espaço-tempo não se rasgue sob o peso de sua própria energia. Esse nível de detalhamento mostra que a gravidade quadrática não é apenas uma correção superficial, mas uma reformulação completa de como o espaço e o tempo interagem. Ao explorarmos esses bastidores, percebemos que a física não está apenas tentando consertar um problema, mas está descobrindo uma nova camada de beleza na natureza. A estratégia de usar a geometria para resolver os problemas da energia é uma tradição que remonta ao próprio Einstein, e a gravidade quadrática leva essa ideia ao seu limite lógico. Ao entender que a curvatura do espaço pode ter múltiplos termos e que cada um deles tem um papel a desempenhar em diferentes momentos da história cósmica, ganhamos uma visão muito mais rica do todo. O universo não é apenas um palco onde as coisas acontecem. O palco em si é um participante ativo, dotado de mecanismos internos que garantem a sua própria sobrevivência e continuidade. Essa continuidade é o que permite que a ciência de hoje se conecte com o início dos tempos. Sem os mecanismos profundos da gravidade quadrática,
o Big Bang seria um muro de ignorância contra o qual nossa razão bateria sem sucesso. Mas com essas ferramentas, o muro se torna uma janela. Através dela, podemos observar os processos que moldaram a distribuição de cada estrela que vemos no céu noturno. O fato de que essa teoria pode ser verificada experimentalmente através de observações cosmológicas de alta precisão transforma o que antes era filosofia pura em ciência prática e rigorosa. Estamos aprendendo a ler o código-fonte do universo. E a gravidade quadrática parece ser uma parte fundamental dessa linguagem universal que une o microscópico ao macroscópico de uma maneira que nunca antes imaginamos ser possível. Ao longo desta análise dos mecanismos, fica claro que a gravidade quadrática representa um triunfo da lógica sobre o caos do infinito. Ela nos ensina que, mesmo nos momentos mais extremos da criação, a natureza segue um conjunto de regras harmoniosas. A compreensão desses detalhes técnicos nos dá uma nova perspectiva sobre a solidez do mundo ao nosso redor. Sabemos agora que a estabilidade do presente está ancorada na integridade matemática do passado mais remoto. Essa percepção nos convida a admirar não apenas o brilho das estrelas, mas a perfeição invisível das leis que permitiram que elas passassem a existir, mantendo a narrativa do cosmos fluida e eterna desde o seu primeiro movimento. Ao mergulharmos ainda mais fundo nesta narrativa, começamos a desvendar segredos que permaneceram guardados no coração do tempo por bilhões de anos. Vocês conseguiriam imaginar o que significa descobrir que o início de tudo não foi um evento caótico, mas uma transição governada por uma ordem matemática absoluta? Durante a maior parte da história da astronomia moderna, vivemos sob o mistério da singularidade, aquele ponto cego onde a nossa compreensão da realidade simplesmente se desintegrava. O grande segredo que a teoria da gravidade quadrática nos revela é que esse ponto cego talvez nunca tenha existido de fato. A descoberta fundamental aqui é que a natureza possui uma espécie de limite de segurança, uma inteligência intrínseca que impede que a densidade e a pressão alcancem o infinito. Um dos mistérios mais fascinantes que essa teoria ajuda a iluminar é o enigma da uniformidade cósmica. Quando os cientistas apontam seus instrumentos para lados opostos do firmamento, eles percebem que o universo possui a mesma temperatura e a mesma densidade em todos os lugares, com uma precisão incrível. Isso sempre foi um mistério, pois, na teoria clássica, essas regiões distantes nunca teriam tido tempo de trocar informações ou calor desde o Big Bang. A descoberta da gravidade quadrática oferece a peça que faltava para esse quebra-cabeça. Ao revelar que a inflação cósmica é um subproduto natural da própria gravidade, a teoria explica como o universo inteiro pôde ser homogeneizado naquele primeiro instante de expansão acelerada. O segredo não está em uma força misteriosa externa, mas na maneira como o espaço-tempo reage quando é comprimido ao extremo. Outro achado raro que emerge destes estudos é a compreensão de que a gravidade, em escalas microscópicas, se comporta de maneira muito mais sofisticada do que imaginávamos. Vocês não acreditariam no nível de detalhamento que as equações agora permitem alcançar. O mistério de como a gravidade interage com as partículas de luz e matéria no início dos tempos começa a ser dissipado. A grande descoberta é que a gravidade quadrática é renormalizável. Um termo que, para os físicos, é quase um segredo sagrado. Isso significa que ela consegue lidar com as flutuações quânticas sem produzir resultados absurdos ou infinitos. É como descobrir que o código-fonte do universo foi escrito com uma lógica que prevê e corrige erros antes mesmo que eles aconteçam, garantindo que a realidade permaneça estável e coerente. Podemos sentir o peso desse mistério ao pensar na radiação cósmica de fundo. Por muito tempo, essa luz antiga foi vista apenas como um brilho residual, uma prova de que o universo um dia foi muito quente. Mas a descoberta recente
é que essa radiação contém assinaturas ocultas, padrões quase imperceptíveis que funcionam como um registro histórico dos processos de gravidade quântica. O segredo que os pesquisadores estão tentando extrair desses dados é a confirmação de que os termos quadráticos da gravidade estavam operando no momento zero. Se esses padrões forem confirmados, teremos a descoberta mais importante do século XXI. A prova de que a gravidade e a mecânica quântica podem, sim, coexistir harmoniosamente em uma única teoria. Há também o mistério da completude ultravioleta. Um conceito que soa quase poético quando o compreendemos. Imaginem que, conforme tentamos observar distâncias cada vez menores, o universo geralmente se torna mais confuso e imprevisível. O segredo da gravidade quadrática é que ela cura essa confusão. Ela garante que, não importa o quão pequeno seja o espaço que analisamos ou o quão alta seja a energia envolvida, as leis da física continuam a fazer sentido. Essa descoberta retira o caráter místico e incompreensível do início do universo e o coloca firmemente dentro do domínio da razão humana. O nascimento do cosmos deixa de ser um segredo guardado por uma barreira matemática e passa a ser uma história que podemos ler e entender em sua totalidade. Vocês conseguem perceber a magnitude da descoberta de que a inflação pode ocorrer sem o tal campo do inflaton? Na cosmologia tradicional, o inflaton era como uma partícula secreta que ninguém nunca viu, mas que precisava existir para que a teoria funcionasse. A gravidade quadrática revela que esse personagem pode ser totalmente dispensável. O segredo é que a geometria do espaço, quando elevada ao quadrado em termos matemáticos, possui a elasticidade necessária para impulsionar a expansão do universo por conta própria. É um achado de uma elegância rara, simplificando a nossa visão da criação ao remover camadas desnecessárias de complexidade. Outro mistério profundo que esta teoria nos convida a explorar é o que aconteceu antes do que chamamos de Big Bang. Embora a ciência tradicional hesite em falar sobre o que precede o início do tempo, a gravidade quadrática abre portas para possibilidades incríveis. Ao eliminar a singularidade de densidade infinita, ela permite que imaginemos um universo que talvez não tenha surgido do nada absoluto, mas que tenha passado por uma transição de um estado anterior. O segredo aqui é a continuidade. Se a matemática não quebra, o tempo pode ser rastreado muito mais longe do que jamais sonhamos. Essa descoberta altera profundamente a nossa visão filosófica sobre a eternidade e a origem da existência. A jornada para descobrir esses segredos envolve uma colaboração global de mentes brilhantes. O mistério de como testar algo que aconteceu há quase 14 bilhões de anos está sendo resolvido através da engenhosidade técnica. Os cientistas descobriram que podem usar o universo inteiro como um laboratório de física de partículas. Cada galáxia, cada aglomerado de estrelas e cada flutuação na luz antiga são peças de uma evidência monumental. A descoberta é que as respostas para os maiores mistérios do infinitamente pequeno estão escritas na estrutura do infinitamente grande. Essa conexão entre os dois extremos da escala é um dos segredos mais belos que a física moderna já revelou. Nesta busca, encontramos achados raros sobre a natureza do próprio vácuo. Vocês conseguiriam entender que o que chamamos de espaço vazio é, na verdade, preenchido por uma estrutura geométrica rica que reage à energia de formas surpreendentes? O segredo da gravidade quadrática é que ela reconhece essa riqueza. Ela entende que o vácuo não é um nada passivo, mas uma entidade dinâmica que possui suas próprias regras de curvatura. Essa percepção é fundamental para evitar o colapso do universo e para garantir que ele possa se expandir de forma estável. É uma descoberta que nos faz olhar para o espaço entre as estrelas não como um vazio, mas como a fundação sólida sobre a qual toda a matéria repousa.
Os pesquisadores da Universidade de Pisa e outros centros de excelência estão na vanguarda dessa exploração, utilizando simulações avançadas para prever como esses segredos se manifestam na realidade observável. A grande descoberta é que as previsões da gravidade quadrática são precisas o suficiente para serem confrontadas com os dados dos satélites atuais. Não estamos mais lidando apenas com mistérios insolúveis, mas com hipóteses científicas que estão à beira de serem confirmadas ou refinadas. Esse é o momento em que o segredo se torna conhecimento público e o mistério se transforma em clareza. Por fim, o maior segredo de todos talvez seja a constatação de que o universo é compreensível. A descoberta de que equações que podemos escrever e resolver conseguem descrever o momento do nascimento do espaço e do tempo é algo que nos enche de um respeito profundo pela capacidade da mente humana. O mistério do Big Bang está sendo traduzido para a linguagem da lógica e da harmonia. Cada novo detalhe que aprendemos sobre a gravidade quadrática nos aproxima de uma visão completa da nossa origem, revelando que somos parte de um sistema onde até os eventos mais extremos seguem uma ordem sublime e eterna. Estamos descobrindo, enfim, que o cosmos não tem segredos intransponíveis, mas apenas histórias esperando pela nossa curiosidade para serem contadas. Ao avançarmos nesta jornada pelo entendimento da gravidade quadrática, começamos a perceber que essa teoria não existe em um vácuo intelectual, mas sim no centro de uma teia complexa de conexões que une diferentes áreas do conhecimento humano. Vocês conseguiriam imaginar como uma mudança nas equações fundamentais da gravidade pode reverberar por toda a estrutura da física moderna? O impacto inicial é sentido na ponte que tentamos construir há décadas entre o mundo do imensamente grande e o domínio das partículas subatômicas. Essa conexão é o que os cientistas chamam de unificação. Por muito tempo, a relatividade geral e a mecânica quântica foram como duas línguas distintas que descreviam o mesmo universo, mas que não conseguiam traduzir os seus conceitos mais básicos uma para a outra. A gravidade quadrática atua como esse tradutor universal, oferecendo uma linguagem comum que permite que a gravidade seja tratada com o mesmo rigor matemático que aplicamos ao eletromagnetismo ou às forças nucleares. Essa interdependência entre as escalas é um dos impactos mais profundos dessa nova visão. Quando compreendemos que a gravidade possui termos de ordem superior que se manifestam em energias extremas, estamos admitindo que o universo possui uma estrutura muito mais integrada do que a física clássica sugeria. Isso afeta diretamente a nossa compreensão sobre outros objetos densos do cosmos, como os buracos negros. Vocês não acreditariam na semelhança que existe entre o coração de um buraco negro e o instante inicial do Big Bang. Em ambos os casos, a relatividade geral convencional previa uma singularidade, um ponto onde tudo se rompia. Ao aplicarmos os mecanismos da gravidade quadrática, os físicos começam a descobrir que as mesmas regras que suavizaram o nascimento do universo podem também estar operando no interior dessas regiões misteriosas do espaço, transformando o que antes era um abismo sem saída em uma estrutura física coerente e estável. A conexão com a história da ciência também é fascinante e nos mostra como o conhecimento se acumula de forma orgânica. A ideia de modificar a gravidade de Einstein não é um desrespeito ao seu legado, mas sim uma evolução natural. Quando olhamos para trás, percebemos que a relatividade geral foi uma expansão da gravidade de Newton. Agora, a gravidade quadrática é o próximo passo lógico. Ela se conecta com trabalhos pioneiros de cientistas como Alexei Starobinsky, que já na década de 1980 percebeu que a adição de termos de curvatura elevada ao quadrado poderia explicar a expansão inicial do universo. Esse impacto histórico nos mostra que a ciência é uma conversa contínua entre gerações, onde cada nova descoberta se apoia na solidez dos ombros dos gigantes que vieram antes de nós.
Vamos imaginar o impacto dessa teoria nas futuras missões espaciais e na tecnologia de observação. Atualmente, os nossos satélites e telescópios são projetados para detectar sinais muito específicos do cosmos. A gravidade quadrática fornece um novo mapa para o que esses instrumentos devem procurar. Isso cria uma interdependência vital entre a física teórica e a engenharia aeroespacial. Se as previsões sobre a polarização da radiação cósmica de fundo estiverem corretas, precisaremos de sensores ainda mais sensíveis para captar as assinaturas deixadas pela gravidade quântica. O impacto disso é um impulso constante para a inovação tecnológica, onde a necessidade de responder a perguntas fundamentais sobre o início do tempo nos leva a criar ferramentas que, no futuro, poderão ter aplicações que hoje nem sequer conseguimos imaginar. Além disso, a gravidade quadrática tem uma conexão profunda com a filosofia da ciência e a nossa percepção de causalidade. Se o universo não teve uma singularidade inicial, mas sim uma transição suave, isso altera a forma como pensamos sobre a causa e o efeito no nível mais fundamental. Em um universo com singularidades, havia um momento zero, antes do qual as leis da física não existiam. Com a nova teoria, a causalidade permanece intacta. O tempo flui de maneira contínua, permitindo que a ciência investigue as condições que levaram ao estado de alta energia que chamamos de Big Bang. Essa conexão com a lógica racional nos dá uma visão de mundo onde o universo é eternamente inteligível, sem mistérios proibidos que a nossa mente não possa, eventualmente, desvendar através da observação e do raciocínio. O impacto na cosmologia moderna é quase imediato ao removermos a necessidade de componentes artificiais. A interdependência entre a geometria do espaço e a matéria se torna mais equilibrada. Na visão antiga, precisávamos de matéria exótica, ou campos de força invisíveis, para explicar por que o universo cresceu de determinada maneira. Com a gravidade quadrática, descobrimos que a própria estrutura do espaço-tempo já possui as propriedades necessárias para realizar essa tarefa. Esse impacto simplificador é um dos maiores méritos da teoria, seguindo o princípio de que a explicação mais simples e elegante é, geralmente, a mais próxima da verdade. Essa economia de conceitos fortalece toda a estrutura da física, permitindo que os pesquisadores foquem em entender as propriedades intrínsecas da gravidade, em vez de inventar novas partículas para preencher as lacunas do conhecimento. Podemos sentir a conexão desse tema com a nossa própria existência ao considerarmos a formação das grandes estruturas do universo. O impacto da gravidade quadrática se estende até a forma como as galáxias estão distribuídas no céu que observamos à noite. As flutuações quânticas que foram suavizadas e organizadas pelas leis da gravidade quadrática no início dos tempos serviram como as sementes para a criação de tudo o que vemos hoje. Sem esse controle quântico preciso, a matéria poderia ter se aglomerado de forma caótica ou ter se espalhado de maneira tão tênue que estrelas e planetas nunca teriam se formado. Assim, existe uma linha direta de conexão entre as equações de curvatura elevada ao quadrado e a possibilidade de estarmos aqui hoje, discutindo esses temas. A estabilidade do nosso mundo é um impacto direto da harmonia presente nos primeiros microsegundos da criação. Outra conexão vital ocorre com a área da física de altas energias. Laboratórios como o Grande Colisor de Hadrons tentam recriar, em pequena escala, as condições de energia do universo primitivo. Embora ainda estejamos longe de atingir as energias onde a gravidade quadrática se torna totalmente dominante, os estudos teóricos fornecem limites e direções para o que podemos esperar encontrar nessas colisões de partículas. Existe uma troca constante de informações entre os físicos que olham para as estrelas e os que olham para o interior dos átomos. O impacto dessa colaboração é uma visão mais holística da natureza, onde a gravidade deixa de ser uma força isolada e passa a ser integrada no mosaico das forças fundamentais que regem a matéria. Vocês ficariam incrédulos
ao perceber como a gravidade quadrática também impacta a nossa compreensão sobre a dimensão do espaço-tempo. Algumas versões dessa teoria sugerem que, em energias extremamente altas, a própria natureza das dimensões pode mudar, comportando-se de forma diferente do que as 3 dimensões espaciais e uma temporal que experimentamos. Essa interdependência entre gravidade e dimensionalidade é um campo de estudo vibrante que desafia a nossa imaginação e nos obriga a repensar o que realmente significa o espaço em que habitamos. O impacto dessas ideias vai além da física, influenciando a matemática pura e abrindo novas frentes de investigação sobre a topologia do universo. Por fim, a conexão mais importante é a que se estabelece com a curiosidade humana. O impacto de uma teoria como a da gravidade quadrática é elevar o padrão do que consideramos possível conhecer. Ela nos ensina que, com paciência e rigor, podemos atravessar as fronteiras que antes pareciam intransponíveis. A interdependência entre a nossa capacidade de abstração matemática e a realidade física observável é o que torna a ciência a maior aventura da nossa espécie. Ao sentirmos como cada parte do universo está conectada, desde os termos quadráticos da gravidade até a luz que chega aos nossos olhos, percebemos que habitamos um cosmos coerente, magnífico e profundamente unido. A gravidade quadrática não é apenas uma reforma na física, é um testemunho da nossa conexão inquebrável com a origem e o destino de tudo o que existe. Ao contemplarmos a teoria da gravidade quadrática, somos levados a refletir sobre como a nossa espécie, habitante de um pequeno ponto azul na vastidão do espaço, possui a audácia e a capacidade de questionar o próprio instante da criação. A relação entre esse tema científico e a humanidade é profunda, pois toca no cerne da nossa curiosidade e na forma como construímos a nossa identidade cultural e histórica. Vocês conseguiriam imaginar como a transição de um universo incompreensível para um universo regido por leis suaves altera a nossa percepção de pertencimento? Historicamente, a humanidade sempre buscou narrativas para explicar a origem de tudo. Durante milênios, essas histórias foram dominadas por mitos e interpretações que, embora belas, careciam do rigor observacional que hoje possuímos. A gravidade quadrática representa o ápice dessa jornada humana. A substituição do mistério pelo conhecimento fundamentado, transformando o era uma vez em as leis da física demonstram. O impacto social de uma descoberta como essa é sutil, mas extremamente poderoso. Quando a ciência consegue remover o conceito de infinito e de singularidade do início do tempo, ela nos devolve uma sensação de ordem e de inteligibilidade. Em períodos de incerteza no mundo físico e social, saber que o cosmos possui uma estrutura lógica que nunca falhou, nem mesmo no momento do Big Bang, oferece um tipo de conforto intelectual que reverbera em nossa cultura. A ideia de que o universo é compreensível fortalece a nossa confiança na razão e no método científico. Isso incentiva as novas gerações a olharem para os desafios da Terra com a mesma determinação com que os físicos olham para as estrelas. Se fomos capazes de desvendar a matemática por trás da inflação cósmica sem recorrer a explicações mágicas, o que mais a colaboração humana não poderá alcançar? Culturalmente, a gravidade quadrática também nos convida a repensar a nossa posição de observadores. Por muito tempo, a ciência foi vista como algo frio e distante da experiência humana. No entanto, ao percebermos que as flutuações quânticas no início do tempo, moderadas por termos quadráticos da gravidade, são as responsáveis pela formação das galáxias e, consequentemente, da nossa existência, a física se torna uma forma de autoconhecimento. Vocês não acreditariam no impacto que essa percepção tem nas artes, na literatura e na filosofia contemporânea. O conceito de um universo contínuo e sem rupturas matemáticas inspira uma visão de mundo mais integrada, onde a humanidade não é um acidente em um vazio hostil, mas a continuação direta de um processo magnífico e racional. Essa conexão entre a alta teoria e a sensibilidade humana
cria uma ponte que torna o cosmos a nossa verdadeira casa. A dimensão histórica dessa relação também é marcante. A teoria da gravidade quadrática é o resultado de séculos de persistência intelectual. Desde as primeiras observações de Galileu em Pisa, curiosamente, a mesma cidade onde pesquisadores atuais refinam as equações da gravidade quadrática, até as medições de satélites ultratecnológicos, a história da humanidade é uma narrativa de expansão de horizontes. Essa teoria demonstra que a nossa busca pelo saber não para diante do que parece impossível. O fato de que agora podemos prever dados que serão testados por experimentos de alta precisão mostra que a humanidade atingiu uma maturidade científica sem precedentes. Já não somos apenas seres que temem o escuro, mas somos a consciência do universo tentando compreender o seu próprio pulsar inicial. Socialmente, a ciência de ponta, como a da gravidade quântica, atua como um catalisador para a união internacional. O estudo dessas equações e a análise dos dados da radiação cósmica de fundo exigem a cooperação de milhares de mentes de diferentes nações, culturas e idiomas. Essa colaboração global é um dos legados mais bonitos da nossa espécie. Enquanto as fronteiras políticas muitas vezes nos dividem, as leis da física nos unem sob um único teto celestial. O impacto dessa união é o fortalecimento de uma comunidade científica que valoriza a verdade acima de tudo, servindo como um modelo de como a humanidade pode trabalhar em harmonia para resolver problemas fundamentais. O Big Bang, visto através da gravidade quadrática, torna-se um patrimônio compartilhado de toda a civilização humana. Além disso, a relação da humanidade com esse tema envolve a superação dos nossos próprios limites cognitivos. Como seres que evoluíram para entender o movimento de objetos em escalas médias, conceber termos de curvatura ao quadrado em densidades monumentais exige um esforço de abstração extraordinário. Essa capacidade de transcender a nossa intuição básica é o que define o progresso humano. Ao aprendermos que a gravidade se comporta de maneira diferente no nível quântico, estamos expandindo a plasticidade do nosso próprio pensamento. Esse exercício de imaginação e lógica reflete-se na nossa capacidade de resolver problemas complexos em outras esferas da vida, desde a medicina até a preservação ambiental, onde também precisamos olhar além do óbvio para encontrar soluções estáveis e elegantes. Você conseguiria imaginar como a educação das próximas décadas será moldada por essa nova visão? À medida que a gravidade quadrática deixa de ser uma teoria de vanguarda para se tornar parte do currículo básico da cosmologia, as crianças crescerão sabendo que o universo não teve um início que desafia a lógica, mas um nascimento ordenado. Essa mudança na fundação do conhecimento terá um impacto profundo na saúde mental e na visão de futuro das novas gerações. Um universo que faz sentido é um lugar muito mais acolhedor para se viver. O mistério, que antes causava medo e sensação de insignificância, é transformado em um convite ao estudo e à exploração. A humanidade, portanto, encontra na gravidade quadrática uma ferramenta para diminuir a sua própria ansiedade diante da vastidão do tempo. Outro ponto de conexão é a valorização da precisão e do rigor. Na era da informação instantânea e muitas vezes superficial, a dedicação necessária para extrair um único dado de um satélite que mede a polarização da luz antiga é um exemplo de virtude humana. O impacto social desse rigor é a reafirmação de que o conhecimento verdadeiro exige tempo, esforço e integridade. Quando celebramos uma descoberta na gravidade quadrática, estamos celebrando a excelência humana em sua forma mais pura. Isso inspira a sociedade a valorizar o pensamento crítico e a evidência empírica, pilares fundamentais para o funcionamento de qualquer civilização avançada que pretenda sobreviver e prosperar no longo prazo. Podemos refletir também sobre como a gravidade quadrática impacta a nossa relação com o desconhecido. Ao resolver o problema da singularidade, a ciência não está tirando o encantamento do universo, mas está elevando o nível do mistério.
Agora que sabemos como o universo começou de forma suave, podemos perguntar: por que as leis da física possuem exatamente esses termos quadráticos? Por que o universo é estruturado para ser compreensível? Essa mudança de foco nos mantém em um estado de perpétua admiração. A humanidade descobre que cada resposta que obtemos abre portas para perguntas ainda mais profundas e fascinantes, mantendo viva a chama da curiosidade que nos trouxe das cavernas até os observatórios espaciais. Por fim, a relação entre a humanidade e a teoria da gravidade quadrática é uma celebração da continuidade. Assim como a teoria propõe que não houve ruptura no início do universo, a nossa história também é uma linha contínua de descobertas e superações. Saber que as mesmas leis que operavam no nascimento do tempo ainda garantem a estabilidade do átomo que compõe a sua mão, agora, é uma percepção que une o monumental ao íntimo de forma indissociável. Somos a parte do universo que despertou para compreender as regras do jogo. A gravidade quadrática é um dos capítulos mais brilhantes desse entendimento, provando que enquanto houver mentes dispostas a questionar, o cosmos continuará a revelar a sua harmonia silenciosa e eterna para aqueles que sabem escutar o eco da criação. Ao olharmos para o horizonte da ciência, percebemos que a teoria da gravidade quadrática não é um ponto final, mas sim o início de uma nova e emocionante era de descobertas. O futuro deste tema está intrinsecamente ligado à nossa capacidade de transformar abstrações matemáticas em evidências físicas observáveis. Vocês conseguiriam imaginar o que nos aguarda nas próximas décadas, conforme nossos instrumentos se tornam tão sensíveis que podem quase tocar o instante da criação? O caminho que se abre diante de nós é marcado por uma busca incessante por precisão, onde a inovação tecnológica e o rigor teórico caminham lado a lado para validar a ideia de que o universo é, em sua essência, governado por uma geometria contínua e elegante. Uma das tendências mais marcantes para o futuro é a consolidação da cosmologia de observação como o grande laboratório da gravidade quântica. Como as energias necessárias para testar a gravidade quadrática são ordens de magnitude superiores às que podemos alcançar em qualquer acelerador de partículas na Terra, o universo primitivo torna-se a nossa única janela para a verdade. O futuro nos reserva o lançamento de uma nova geração de satélites e observatórios terrestres projetados com um único propósito: detectar os chamados modos B de polarização na radiação cósmica de fundo. Essas são ondulações sutis, na luz mais antiga do cosmos, que funcionam como uma assinatura direta das ondas gravitacionais primordiais. Se a gravidade quadrática estiver correta, esses padrões de polarização terão características muito específicas, diferentes das previstas pela relatividade geral clássica. A confirmação desses dados será o marco que elevará a teoria ao status de fato estabelecido, mudando para sempre os nossos livros de texto. No entanto, o futuro também apresenta riscos e desafios significativos que a comunidade científica precisa enfrentar. O maior desses riscos é o que chamamos de ruído astrofísico. O universo é um lugar barulhento, repleto de poeira galáctica, campos magnéticos e outras fontes de radiação que podem mascarar os sinais sutis que estamos tentando encontrar. O desafio para os próximos anos será desenvolver algoritmos e estratégias de limpeza de dados tão sofisticados que possamos separar, com absoluta segurança, o sinal da gravidade quântica da interferência do cosmos moderno. Existe o risco de que, sem essa precisão extrema, as nossas conclusões permaneçam no campo da ambiguidade por mais tempo do que desejaríamos. Mas é justamente esse risco que impulsiona a inovação, obrigando-nos a criar tecnologias de sensores que operam em temperaturas próximas ao zero absoluto, levando a engenharia humana a limites antes considerados impossíveis. Outra inovação promissora no horizonte é a integração da gravidade quadrática com outras áreas da física teórica,
como a física de partículas e a teoria das cordas. À medida que avançamos, a tendência é que essas diferentes abordagens comecem a convergir. A gravidade quadrática oferece uma solução sólida para o problema da renormalização, e isso pode ser a peça que faltava para construir uma teoria de tudo que seja matematicamente consistente e fisicamente verificável. Imaginem um futuro onde não existam mais lacunas entre o que acontece dentro de um próton e o que acontece na expansão de uma galáxia. Essa unificação não é apenas um desejo estético dos físicos, mas uma necessidade lógica para compreendermos fenômenos extremos, como o destino final da informação em buracos negros ou a natureza da energia escura que acelera o universo hoje. Vocês não acreditariam no potencial de descoberta que reside na análise estatística das grandes estruturas do universo. O futuro do tema envolve o mapeamento de bilhões de galáxias com uma precisão sem precedentes. Ao observarmos como a matéria se agrupou ao longo de 13 bilhões e 800 milhões de anos, podemos realizar uma espécie de engenharia reversa para entender as condições iniciais ditadas pela gravidade quadrática. Se a teoria estiver correta, a distribuição das galáxias deve seguir padrões que refletem a estabilidade quântica do início dos tempos. Projetos internacionais de mapeamento em larga escala estão sendo preparados para fornecer essa visão tridimensional do cosmos, permitindo-nos testar a gravidade em escalas que abrangem todo o universo visível. Essa é uma inovação que transforma a astronomia em uma ferramenta de precisão matemática. Também devemos considerar o impacto das inovações na computação quântica e nas simulações numéricas. O futuro da gravidade quadrática dependerá da nossa capacidade de resolver equações de uma complexidade monumental, que descrevem o comportamento de trilhões de flutuações quânticas interagindo simultaneamente. Com o advento de supercomputadores cada vez mais potentes, seremos capazes de criar universos virtuais, baseados nas leis da gravidade quadrática, e comparar o seu desenvolvimento com o universo real que observamos. Se o universo simulado se parecer exatamente com o nosso, teremos uma prova estatística poderosa de que as bases da teoria são sólidas. Esse diálogo entre o silício dos computadores e o plasma do universo primitivo é uma das fronteiras mais vibrantes da ciência contemporânea. No campo dos riscos teóricos, os cientistas continuam atentos à possibilidade de novas descobertas que possam desafiar as nossas premissas atuais. A natureza é mestre em nos surpreender. No entanto, a robustez da gravidade quadrática, com a sua capacidade de evitar infinitos e singularidades, coloca-a em uma posição de vantagem para o futuro. O risco de obsolescência é minimizado pela sua elegância matemática e pela sua aderência aos princípios fundamentais da mecânica quântica. Mesmo que a teoria venha a ser refinada ou integrada em algo maior, os seus princípios de completude ultravioleta e estabilidade em altas energias provavelmente permanecerão como pilares de qualquer física futura que pretenda descrever a origem do tempo. Um aspecto fascinante do futuro é a possibilidade de detectarmos ondas gravitacionais de frequências extremamente altas, que podem ter sido geradas por processos de gravidade quadrática logo após o Big Bang. Atualmente, os nossos detectores terrestres são sensíveis a fusões de buracos negros e estrelas de nêutrons, mas o futuro nos reserva detectores espaciais, com braços de milhões de quilômetros, capazes de ouvir o chiado original do tecido do espaço. Essa inovação nos permitiria observar o universo de uma forma totalmente nova, não através da luz, mas através da própria vibração da gravidade. É como se, depois de milênios apenas olhando para o cosmos, finalmente estivéssemos aprendendo a ouvi-lo. As previsões da gravidade quadrática sobre a intensidade e a frequência dessas ondas serão o guia para os engenheiros que construirão esses instrumentos monumentais. Vocês conseguem sentir a magnitude do que isso representa para a nossa espécie? O futuro do tema
nos leva a um estado de vigilância constante e de entusiasmo moderado pelo rigor. A tendência é que a separação entre a física teórica e a cosmologia experimental desapareça quase por completo. Cada novo dado que chegar dos limites do espaço observável será imediatamente confrontado com os termos quadráticos das nossas equações. Esse ciclo de feedback garantirá que o nosso conhecimento evolua de forma sólida, descartando o que é puramente especulativo e retendo o que é fundamentalmente verdadeiro. A inovação aqui não é apenas tecnológica, mas metodológica, elevando o padrão de como a humanidade valida as suas maiores verdades sobre a existência. Além disso, o futuro nos reserva reflexões profundas sobre a natureza da energia escura e da matéria escura através da lente da gravidade modificada. Algumas vertentes da gravidade quadrática sugerem que o que interpretamos hoje como substâncias misteriosas podem ser, na verdade, efeitos de como a gravidade se comporta em escalas galácticas e cosmológicas. Se descobrirmos que a aceleração do universo é uma consequência natural das leis da gravidade quadrática em baixa energia, teremos resolvido um dos maiores mistérios da ciência moderna, sem precisar invocar novas partículas invisíveis. Essa possibilidade de uma solução unificada é uma das inovações conceituais mais aguardadas pelos pesquisadores e pode redefinir completamente a nossa visão sobre o destino final do universo. Por fim, o futuro da gravidade quadrática é um convite à persistência intelectual. Sabemos que a jornada será longa e que as medições definitivas podem levar décadas para serem concluídas com a margem de erro necessária. No entanto, a direção está traçada. Estamos caminhando para um entendimento onde o Big Bang não é mais um muro de ignorância, mas uma paisagem iluminada pela lógica. As tendências apontam para um universo cada vez mais transparente à nossa razão. Os riscos nos mantêm humildes e rigorosos. E as inovações nos permitem sonhar com o dia em que o código completo da criação estará finalmente diante de nós. O futuro do tema, portanto, é a promessa de que a luz da inteligência humana continuará a brilhar sobre as sombras do passado remoto, revelando a harmonia que sempre esteve lá, esperando para ser descoberta. Ao chegarmos ao crepúsculo desta nossa jornada pelo pensamento científico, somos convidados a uma pausa reflexiva sobre a magnitude de tudo o que percorremos. Atravessamos as fronteiras do tempo e do espaço, partindo da solidez do nosso cotidiano até alcançarmos as energias extremas, onde a gravidade quadrática dita as regras da existência. Percebemos que o universo não é apenas um conjunto de objetos distantes, mas uma narrativa contínua e elegante, escrita em uma linguagem matemática que a nossa mente é capaz de decifrar. Essa percepção nos traz uma sensação de profunda harmonia, pois descobrimos que até os eventos mais grandiosos do nascimento cósmico seguem uma ordem que evita o caos e o colapso. O Big Bang, antes visto como um mistério impenetrável, revelou-se para nós como uma transição fluida, um pulsar de energia que deu origem a tudo o que somos e a tudo o que ainda viremos a descobrir. Nesta síntese de conhecimento, fica claro que a busca pela verdade é uma das atividades mais nobres da nossa espécie. Ao estudarmos a gravidade quadrática, não estamos apenas analisando equações. Estamos tentando compreender a nossa própria história. Cada átomo que compõe o seu ser, o ferro no seu sangue e o oxigênio que você respira, tudo isso foi organizado por essas leis fundamentais nos primeiros instantes da criação. Sentir essa conexão é entender que nunca estamos verdadeiramente sozinhos ou isolados. Fazemos parte de um sistema vasto, coerente e magnífico, que funciona com uma precisão que desafia a nossa intuição, mas que recompensa a nossa curiosidade com uma clareza renovada. O universo é a nossa casa, e a ciência é a luz que nos permite caminhar por seus cômodos mais distantes com segurança e admiração. Esta reflexão nos leva a valorizar ainda mais o tempo e o silêncio.
No ritmo calmo desta conversa, podemos sentir como a complexidade do cosmos pode ser traduzida em uma paz intelectual. O entendimento de que não houve um ponto de ruptura, uma singularidade que silencia a razão, nos dá uma base sólida para olharmos para o futuro. Sabemos que a lógica que governa o início das galáxias é a mesma que garante a estabilidade do mundo que habitamos agora. Essa continuidade é uma metáfora poderosa para a nossa própria existência. Somos seres de transição, sempre aprendendo, sempre evoluindo e sempre buscando novas fronteiras para o nosso entendimento. A gravidade quadrática é um testemunho dessa persistência, um triunfo da mente humana sobre o desconhecido. O convite que fica, após explorarmos esses conceitos monumentais, é que você continue a cultivar essa semente da curiosidade. O nosso canal possui muitas outras histórias fascinantes sobre física, astronomia e as curiosidades que tornam a nossa realidade tão extraordinária. Cada vídeo é uma oportunidade de mergulhar em um novo tema, de entender um pouco mais sobre o funcionamento das estrelas, a natureza do tempo ou os segredos das partículas elementares. Ao navegarmos juntos por esses temas, percebemos que o conhecimento é um oceano infinito e cada nova descoberta é uma ilha de clareza que nos ajuda a navegar com mais propósito e encantamento pela vida. Antes de nos despedirmos deste tema específico, eu gostaria de pedir a sua colaboração para que possamos continuar essa missão de levar a ciência e o relaxamento a mais pessoas. Se você sentiu que esta conversa trouxe uma nova perspectiva ou um momento de tranquilidade para o seu dia, deixa o seu like agora. Esse gesto simples ajuda o algoritmo a entender a importância deste conteúdo e a levá-lo para outros que, como você, buscam entender os mistérios do cosmos. Se inscreva também no canal para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar as maravilhas da física e da astronomia com este mesmo ritmo calmo e profundo. Compartilhe esta história com alguém que você saiba que aprecia o conhecimento e a beleza do universo, pois o que é rápido para você nos ajuda imensamente a manter o universo para o sono existindo. Além disso, gostaria de mencionar que alguns links de produtos selecionados aparecerão na tela ou na descrição. Se você sentir vontade de adquirir algo por meio desses links, saiba que essa pequena ação ajuda muito a sustentar a produção do canal e a garantir que possamos continuar investindo em pesquisas e roteiros cada vez mais detalhados e envolventes. É uma forma voluntária de apoiar a continuidade deste projeto educativo e calmante. Nossa conversa sobre a gravidade quadrática termina aqui, mas o seu impacto em nossa percepção do universo permanecerá. Espero que você se sinta tão maravilhado quanto eu com a perfeição das leis que nos cercam. Que o entendimento dessa harmonia cósmica acompanhe o seu descanso e inspire os seus pensamentos mais profundos. O universo é vasto, mas a nossa capacidade de compreendê-lo é igualmente grandiosa. Continuaremos a trilhar esse caminho de descoberta em nossa próxima jornada, sempre com calma, rigor e um respeito infinito pela verdade. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Que a suavidade das leis da física traga clareza ao seu descanso. Nos vemos em breve, para descobrirmos juntos o próximo mistério que o cosmos tem a nos revelar. Até breve.